Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil! Estamos iniciando mais um encontro de muito estudo, de muito conteúdo focado na sua preparação a partir de hoje, especialmente na prova para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, como eu venho dizendo aí em todas as nossas lives aqui no YouTube do Que, temos um concurso gigantesco pela frente, razão pela qual as nossas lives aqui nos próximos meses serão focadas na sua preparação para a prova da Polícia Civil Bandeirante, tá? Seja nos nossos encontros de direito penal, processo penal e, notadamente, na disciplina Legislação Especial Criminal. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direito, delegado de Polícia do Estado de São Paulo, professor da Academia de Polícia. Sempre digo, se você for aprovado nesse concurso, certamente nos encontraremos na Academia de Polícia, vocês serão meus alunos lá. Daí porque eu tenho esse outro privilégio, né? Primeiro aqui como professor do Que e secundariamente o privilégio de tê-los comigo também na minha instituição. Doutores, sem muitas delongas, hoje, dentro do tópico legislação especial, tá? Eu vou trabalhar com vocês uma lei que me parece muito relevante para esse concurso, especialmente conhecendo aí a academia de polícia, os colegas professores que estão ali na comissão desse concurso para todas as carreiras, né? Desde delegado, passando por escrivão, investigador. Então, conhecendo o perfil da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, autores dentro das leis especiais, uma lei que me chama muito a atenção e que eu acho que vai ser cobrado na sua prova é a lei de racismo, tá? Então, hoje, aqui com material para vocês, doutores, já lhes apresento o tema do nosso estudo, que é a Lei 7716 de 89, mais conhecida como a Lei de Racismo, tá? Então, a Lei 7716 de 89, mais conhecida como a Lei de Racismo, tá? Para alguns, também chamada de Lei de Discriminação e Preconceito, cada vez mais, sobretudo após os tristes episódios de racismo, né, que a gente vem enfrentando nos últimos anos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Eu não tenho dúvida de que o melhor rótulo dessa lei é, sem dúvidas, a lei de racismo, porque nela vocês encontrarão a maior parte dos crimes de racismo. Aliás, essa é uma das polêmicas que a gente vai tratar ao longo do nosso estudo, que provavelmente eu vou acabar dividindo aqui em 2 encontros por conta do nosso tempo, tá? Pessoal, para a gente começar, eu quero trabalhar com vocês alguns conceitos relevantes, tá? Antes da gente avançar especificamente no ordenamento jurídico de um modo geral, nesse microsistema de enfrentamento ao racismo, eu quero trabalhar esses conceitos relevantes para que vocês possam compreender a criminalização das condutas na lei de racismo, a criminalização dos atos racistas. Porque muito se fala no racismo. O que é racismo? No que consiste o crime de racismo? E vocês vão ver que, nos termos da lei, o racismo ele é materializado de uma forma específica. Né? Existe um modo, um meio para você materializar o racismo. Mas é evidente que antes de você externar um ato punível no direito penal, você tem uma concepção, né? Uma ideologia. E aí percebo que é a ideologia que vai influenciar a sua conduta, tá? E aí
que a lei, muito sabiamente, ela criminaliza de um modo geral o racismo por meio de condutas preconceituosas e discriminatórias, tá? Então vejam aí alguns conceitos relevantes. Por quê? Porque o preconceito, doutores, e essa lei, insisto, ela enfrenta justamente os atos de discriminação e preconceito. O preconceito é uma concepção prévia e precipitada, vale dizer, assodada, sobre algo ou alguém. Dizendo de outro modo, o preconceito seria uma opinião formada sem a devida avaliação e conhecimento, tá? Uma opinião, uma conclusão precipitada. Por outro lado, a descriminalização, ela seria a materialização, a exteriorização de uma ideologia preconceituosa, tá? Aí volta comigo. Porque, como eu disse, veremos que no artigo 1º, que inaugura a Lei 7716, o legislador já diz muito claramente, olha, aqui eu vou combater, aqui eu vou enfrentar todos os atos de discriminação e preconceito. Mas o que é preconceito? O que é discriminação? Acabamos de ver. Uma coisa é o preconceito, aquela concepção que você tem sobre algo ou alguém, tá? Mas, doutores, notem que isso, essa percepção, essa ideia, essa ideologia, este pensamento, ele é subjetivo, ele é interno. Daí porque o preconceito em si não é criminalizar. Embora a lei fale das condutas preconceituosas, se a gente se atentar para o conceito do que seria o significado do preconceito, que nada mais é do que uma ideologia, aí nesse cenário, doutores, essa ideologia, enquanto não exteriorizada, ela não pode ser objeto do direito penal. E isso é relevante porque uma coisa é o preconceito e outra é a discriminação. A discriminação é a mais grave. Como eu disse, a descriminalização é a materialização da ideologia preconceituosa. Eu vou, por meio de um ato discriminatório, de um ato, eu gosto dessa palavra, segregador, eu vou limitar direitos e liberdades públicas. Então, influenciado por uma ideologia, por um pensamento, por uma concepção minha interna, ainda não exteriorizada, aí sim eu não me contenho, tá? Eu sou tão preconceituoso que eu acabo materializando esse preconceito em uma conduta. Conduta esta de caráter discriminatório, de caráter segregador. Então, portanto, vocês vão ver que a Lei 7716, de um modo geral, ela criminaliza condutas que limitam direitos e liberdades públicas. Olha, eu não recebo aqui na minha pousada pessoas do sul do Brasil. Eu não recebo aqui no meu restaurante pessoas negras. Eu não recebo aqui no meu na minha confeitaria, eu não faço bolo para pessoas homossexuais, né? Nos Estados Unidos teve até um caso como esse. E aí, doutores, eu já aproveito esses exemplos para dizer, né? É triste ter que falar isso, mas é bom pecar pelo excesso, para dizer que qualquer exemplo que a gente der aqui é simplesmente para fins didáticos, tá? Então, todos os nossos exemplos aqui são só para poder viabilizar a compreensão da lei, só para ilustrar os crimes de racismo, tá? Então, que ninguém se ofenda pelos exemplos que a gente aqui acabar apresentando, tá? Mas percebam, como eu disse, que de um modo geral, a Lei 7716 ela vai criminalizar exatamente condutas que segregam, condutas que limitam direitos e liberdades públicas, tá bom?
E aí, para fechar esses conceitos relevantes, eu trago ali o conceito de racismo, né? Que também me parece cada vez mais subjetivo e que permite cada vez mais uma compreensão maior, né? Um alargamento do seu significado. Veja, racismo é uma forma sistemática de discriminação. Esse ponto é muito importante, né? Uma forma sistemática, ou seja, rotineira, constante, de discriminação, de segregação, por meio de práticas conscientes ou inconscientes que promovem restrições de direitos a determinados grupos de pessoas, notadamente, doutores, os grupos oprimidos, os grupos mais vulneráveis, tá? E aí, doutores, eu faço essa observação por quê? Porque muita gente vincula o racismo, né, ao preconceito ou à discriminação de raça, né, vinculado notadamente aos negros, que obviamente, por mais que nem todos digam isso, são sim o maior foco de proteção da lei, tá? Mas, que fique claro, o que o Supremo, inclusive, vem adotando, né, historicamente, é o racismo na sua dimensão social, tá? Que não se limita ao preconceito contra o negro, porque, de novo, de maneira equivocada, quando a gente fala em racismo, a gente já pensa na discriminação e preconceito contra o negro, tá? Mas não é só isso. A gente vai perceber aqui que a lei ela abrange outras formas de discriminação e preconceito, não se limitando à raça, mas também a questões relacionadas à religião, à procedência nacional e por aí vai, tá bom? Vamos avançar. Fundamento constitucional, sempre muito bom estudar as leis penais com uma visão na Constituição da República. De onde a gente tira a base constitucional para a lei de racismo? Primeiro, citamos o artigo 3º, né, da Constituição da República, que destaca os objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira. Entre esses objetivos fundamentais, a gente tem aí no inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Notem, doutores, que a Constituição, portanto, ela já está indicando ali as formas de discriminação e preconceito, dizendo de outro modo, as formas de racismo. E percebam que a Constituição, diferentemente do que a Lei 7716 fez, a Constituição ela indica algumas formas de preconceito, né, citando ali origem, raça, sexo, cor, idade, e depois ela encerra o dispositivo com uma cláusula genérica dizendo, ó, e qualquer outras formas de discriminação e preconceito. Isso para mim é muito relevante, porque eu tenho uma visão mais ampla da lei de racismo, e eu entendo que o legislador, na Lei 7716, foi mal ao limitar as formas de discriminação e preconceito, que eu vou apresentá-las todas a vocês na sequência. Estou dizendo aí, ó, já destacando que eu não estou acompanhando, tá, o comentário de vocês, tá? Então deixe os seus comentários, depois eu sempre digo aqui, se sobrar alguma dúvida, vocês podem me procurar pelas minhas redes sociais. Nosso tempo acaba sendo um pouco apertado aqui. Se eu acompanho os comentários, eu acabo me perdendo um pouco no tema. Então, para eu não perder o foco, eu peço que vocês, em caso de dúvidas, possam me procurar ali, especialmente pelo meu Instagram. Isso para quem está acompanhando ao vivo, a gente sabe que boa parte da nossa audiência aqui no que acaba assistindo as aulas posteriormente, e aí obviamente não tem nenhuma forma da gente interagir, e se sobrou alguma dúvida, podem me procurar pelas minhas redes sociais. Mas, voltando aqui à vaca fria, como eu estava dizendo, doutores,
eu entendo que o legislador foi mal ao limitar as formas de discriminação e preconceito. Por quê? Porque não foi essa a ideia da Constituição. A Constituição foi mais ampla. Ela falou, ó, é objetivo da República, deve ser objetivo da República combater quaisquer formas de discriminação e preconceito, tá? Então, eu não posso, se a Constituição fala em qualquer forma de discriminação e preconceito, a lei, ela não pode ir a quem, ficar a quem. Ela não pode limitar essas formas de discriminação. Por isso, a minha visão, que é minoritária, já aviso, vai no sentido de que os crimes de racismo, eles poderiam ou podem abranger quaisquer formas de discriminação ou preconceito opressores, aqueles ligados especialmente aos grupos vulneráveis, tá bom? Na sequência, mais uma base constitucional, e aqui a gente tem o que a doutrina chama de mandado de criminalização, ou seja, uma ordem do legislador constituinte direcionada ao legislador ordinário, impondo determinado tratamento ao enfrentamento ao racismo, tá? Então, aqui no caso específico, impondo um tratamento jurídico penal ao combate do racismo, né? Então, tá aí, artigo 5º, inciso romano 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Então, percebam que a própria Constituição já trazendo alguns rigores. O racismo é crime inafiançável, portanto não admite fiança, é imprescritível, um dos maiores rigores do nosso ordenamento jurídico, a imprescritibilidade, ou seja, a conduta, o racismo não está sujeito à prescrição, o que permite a punição dos atos racistas a qualquer tempo, e sujeito à pena de reclusão. Então a Constituição já estabelece a espécie de sanção que deve ser imposta aos crimes de racismo, que no caso é a pena de reclusão. E aí fecha, vírgula, nos termos da lei. Que lei é essa, doutores? Olha, é o texto constitucional invocando o legislador ordinário. Ó, o legislador constitucional provocando o legislador ordinário. O legislador ordinário, você tem que fazer a sua parte. Cria a lei de racismo. E aí, por conta deste mandado, desta ordem, surge a Lei 7716, que traz os crimes de discriminação e preconceito, ou, como eu prefiro, os crimes de racismo, tá? E aqui, doutores, eu já gosto de citar este precedente aqui paradigmático, é o caso Elvanger do Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo Tribunal Federal, ele parece seguir mais ou menos naquela linha que a gente sustenta do racismo social, né, abrangendo todas as formas de discriminação e preconceito, tá? Então, só para trazer uma visão mais ampla para todos vocês, tá aí, ó, palavras do Supremo Tribunal Federal: a divisão dos seres humanos em raças decorre de um processo político-social originário da intolerância dos homens. Disso resultou o preconceito racial. Não existindo base científica para a divisão do homem em raças, torna-se ainda mais odiosa qualquer ação discriminatória da espécie. Como evidenciado cientificamente, todos os homens que habitam o planeta, sejam eles pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, judeus ou muçulmanos, fazem parte de uma única raça, que é a espécie humana ou a raça humana. Doutores, eu sempre digo que esse HC 82424 do Rio Grande do Sul, ele vale demais a leitura. Para quem quiser se aprofundar, recomendo demais a leitura, tá? É bem denso, né? Mas traz muito conteúdo, vale muito, até em termos de história, vale muito a pena a gente conferir. Aqui, doutores, eu sempre trago estatísticas relevantes
para a criminalização, né, para que o direito penal se preocupe com determinadas posturas, com determinadas condutas. E aqui eu foco nas estatísticas envolvendo a população negra, né, que, como eu disse, por mais que os atos de racismo não se limitem ao preconceito e discriminação contra a população negra, indo muito além, como veremos na sequência, né, e eu mesmo tenho uma visão ainda mais ampla, eu entendo que o racismo deveria abranger qualquer discriminação ou preconceito opressores. Fato é que o maior foco do nosso legislador é a população negra. E aí a gente consegue ver a diferença entre a população negra e a população branca. E daí porque, volta comigo um segundinho, diante desta desproporção, diante dessa clara distinção, dessa clara desigualdade, é que devem ser adotadas ações afirmativas ou de discriminação positiva, né? Inclusive, se valer no legislador do direito penal para coibir condutas que possam, de alguma forma, oprimir uma população que já é sensivelmente oprimida, inclusive historicamente, basta a gente lembrar o nosso período de escravidão. Então tá aí, doutores. Dados do IBGE, mais de 50% da população é negra. IPEA, 72% da população mais pobre é negra. De novo, IPEA, 66,2% dos moradores da favela são negros. 67% dos moradores de rua são negros. 61,67% dos presos são negros. 76,9% das vítimas de homicídio são negras, tá? Então vejam que triste realidade, que triste cenário enfrentado aqui no país, razão pela qual, evidentemente, é muito importante, como eu disse, a adoção de ações afirmativas e do enfrentamento, de um modo geral, ao racismo, especialmente ao racismo contra o povo negro, tá? Artigo 1º, doutores, aí a gente já passa a um estudo mais objetivo da lei. Serão punidos, na forma desta lei, né, Lei 7716, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Doutores, não se esqueçam deste dispositivo. Ele é muito importante, especialmente por conta da recente alteração promovida ali na lei de racismo em 11 de janeiro, né? Nós tivemos a lei, uma lei nova, esqueci agora o número da lei, acho que é 15532, algo assim. Eu não sou muito de guardar números, tá, doutores? Para isso a gente pode colar também, não dou muita atenção para isso. Mas fato é que neste ano de 2023, nós tivemos uma sensível alteração legislativa, não só na lei de racismo, mas também no Código Penal, que não se limitou, como veremos, ao tratamento da injúria racial, né, a mudar o tratamento conferido à injúria racial, mas trouxe outros rigores importantes aqui no enfrentamento ao racismo. E este artigo 1º, ele é muito importante porque a gente vai ver que o crime de injúria racial, ou como eu prefiro, o crime de racismo praticado por meio de injúria, este crime, ele excluiu do seu conteúdo, o tipo penal excluiu do seu conteúdo a discriminação ou preconceito, ou, para ser mais específico, a ofensa relacionada à religião, indo claramente de encontro, ou seja, contra o que prevê a norma geral do artigo 1º da lei, tá? Porque a lei, vejam, no seu artigo 1º diz claramente, são punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional. Daí porque, doutores, ao tipificar as condutas, ao criminalizar as condutas, o legislador, se for ver a Lei 7.716, ele não vai repetindo em todos os tipos penais as formas de discriminação e preconceito, porque ele já disse as formas de discriminação e preconceito abrangidas por todos os tipos penais no seu artigo 1º. Logo no artigo inaugural ele já disse todas as formas de discriminação e preconceito que podem caracterizar o crime, tá? Então, cuidado, porque por mais que nós tenhamos essa norma geral, lá no novo crime do artigo 2º-A, que traz a injúria racial ou o racismo por meio de injúria, o legislador ele deixa de fora a conduta ou o racismo, digamos assim, religioso, tá? Ele faz menção a todas as outras formas de discriminação e preconceito, mas ele exclui, me parece que de forma deliberada, tá? De forma deliberada, o racismo religioso, tá bom? Avançando para trabalhar com vocês alguns conceitos também relevantes, tá? E aí eu vou ser muito breve com vocês para a gente poder avançar. Raça é o conjunto de caracteres genéticos que diferenciam os seres humanos, tais como cor de cabelo, da pele, dos olhos, etc. Cor se refere à coloração da pele humana. Etnia é a coletividade de indivíduos que se diferenciam por sua especificidade sociocultural, tais como língua, religião, costumes e forma de agir. Religião, que é a crença ou culto praticado por um grupo de pessoas com a adoção de rituais e códigos morais próprios. E procedência nacional, tá? Que significa aqui o lugar de origem, né? Então é interessante porque o Código Penal faz menção à origem da pessoa, né, vítima da conduta criminosa, né, ao tratar da injúria, preconceito, enquanto que a lei de racismo já faz menção à procedência nacional. Até prefiro a origem, né? O termo origem ele é mais amplo do que a procedência nacional, que significa o lugar de origem da pessoa, incluindo aqui, importante destacar, a procedência interna dentro, né, a procedência interna de determinado país. E é por isso que o termo origem me parece mais adequado para não gerar essa dúvida. Por quê? Porque, doutores, vejam, muito se questiona se o termo procedência nacional abrange atos de racismo relacionados a um preconceito dentro do próprio país, ou seja, da região de determinado país, por conta da região que determinada pessoa é. Portanto, a origem dessa pessoa dentro de um mesmo país. Parcela da doutrina vai dizer, não, procedência nacional está ligado ao ato discriminatório relacionado à origem da pessoa do seu país. Então, relacionada à origem do país, ao país de onde essa pessoa veio. Não abrange ali a região que a pessoa veio dentro de um mesmo país. Agora, cuidado com essa pegadinha, porque o Supremo já se manifestou, tá, doutores? Então, quando a lei pune a discriminação e preconceito relacionados ali à procedência nacional, ela inclui também o racismo relacionado a regiões do país, tá? Então, exemplo, e aqui de novo, doutores, é só um exemplo, tá? Eu não recebo no meu restaurante nordestinos. Eu não recebo no meu hotel cariocas, né? Pessoas do estado do Rio de Janeiro. Então, este preconceito, né? E a gente, na última eleição, até acompanhou, especialmente pelas redes sociais, manifestações preconceituosas que promoviam aí o racismo vinculado à procedência nacional das vítimas, né? Especialmente as pessoas que têm a sua origem no Nordeste do país. Muitos crimes de racismo foram caracterizados por conta de manifestações aí
discriminatórias, preconceituosas relacionadas à origem da pessoa, das pessoas, né, que são ali de origem nordestina, tá? Então, nesse caso, existe sim o crime de racismo, tá? Perguntinha de prova, perguntinha de prova. A Lei 7716, ela se aplica aos casos de homofobia? Ou, perguntando de outro modo, pode voltar comigo aqui. Esse rol de discriminações e preconceitos é um rol taxativo, exauriente, ou é um rol exemplificativo? Doutores, primeiro eu vou revisar com vocês o rol. Por quê? Porque é um dos pontos mais cobrados em prova. Se você terminar essa aula e ir para a plataforma do QConcurso, todo concurseiro usa. Tá aqui, todo aprovado usa. Se você for para a plataforma do Q e resolver questões da lei de racismo, você vai ver que um dos pontos mais cobrados é exatamente as formas de discriminação e preconceito. Então, guardem isso. Quais são as formas de discriminação e preconceito expressamente previstas na Lei 7716? Discriminação ou preconceito. São 5, tá? Guardem. De raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. De novo, Sanine. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Para a maioria da doutrina, doutores, este rol é taxativo, tá? Em respeito ao princípio da legalidade. O legislador, ele acabou expressando na lei quais são os atos discriminatórios ou as formas de discriminação e preconceito de natureza opressoras, tá? E aí, para o legislador, seriam os atos discriminatórios, preconceituosos, vinculados à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí eu pergunto, será que os atos de discriminação ou preconceito ligados à homofobia, ou seja, à orientação sexual de determinada pessoa, será que é um ato preconceituoso, segregador, discriminatório, vinculado à homofobia, pode caracterizar os crimes da lei? Doutores, para uma parcela da doutrina, em respeito ao princípio da legalidade, como nós já falamos, o rol é taxativo. Então, não pode, o intérprete da lei, ele não pode ampliar o seu alcance para caracterizar os crimes de racismo por meio de outros atos preconceituosos ou discriminatórios, como, por exemplo, a homofobia ou a transfobia, tá? Fazer isso seria uma analogia em malam partem, que não deve ser admitida em direito penal, de novo, em respeito ao princípio da legalidade. Boa parte da doutrina entende dessa forma, tá, doutores? Só que não foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Veja aí, de acordo com o Supremo, ao analisar essa questão, firmou-se o entendimento no sentido de dar interpretação conforme a Constituição, em face dos mandados constitucionais de incriminação inscritos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Carta Política, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei 7716 de 89, até que sobrevenha legislação autônoma editada pelo Congresso Nacional, seja por considerar-se, nos termos deste voto, que foi o voto vencedor, que as práticas homotransfóbicas
qualificam-se como espécies do gênero racismo na dimensão de racismo social, consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82424, que a gente já citou aqui, que é o famoso caso Elvanger, tá? No mesmo sentido, mandado, essa aí foi a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 26 do Distrito Federal, voto do relator ministro Celso de Mello. No mesmo sentido, mandado de injunção 4733 do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, esse é o entendimento do Supremo, doutores. O legislador, o Poder Legislativo, está sendo omisso, não está cumprindo o seu papel, especialmente diante do que prevê a Constituição. Percebam que o Supremo não diz muito claramente isso, tá, doutores? Mas a verdade, como nós já defendemos logo no início dessa aula, desse estudo em conjunto, né, compartilhado, a Constituição ela não limita as formas de discriminação e preconceito. Então não cabe ao legislador ordinário fazer isso, tá? Então foi mal o legislador ordinário aos meus olhos ao limitar as formas de discriminação e preconceito. E aí o Supremo, adotando essa dimensão do racismo social, diz, olha, as práticas homotransfóbicas também caracterizam racismo e, portanto, essa conduta ela deve ser alcançada pelos tipos penais da Lei 7716, tá? Mas diz, ó, mas o ideal é que, de fato, né, o legislador acabe inserindo essa forma de discriminação e preconceito expressamente na lei. Mas, enquanto o legislador permanecer omisso, então, eu, Supremo, estou ampliando o alcance dos tipos penais da lei de racismo para abranger ali as ações preconceituosas ligadas à homofobia e à transfobia, tá bom? Muito importante esta decisão, tá? Muito importante esta decisão. Vamos avançar. Doutores, aqui talvez um dos pontos mais relevantes do nosso estudo, tá? Um dos pontos mais relevantes do nosso estudo. E com ele, muito provavelmente, eu vou encerrar a nossa live aqui, porque não vai dar tempo de a gente prosseguir no estudo aqui da lei de racismo. A gente volta numa outra oportunidade. Eu quero trabalhar, volta comigo um segundinho, eu quero trabalhar com vocês a distinção entre o crime de racismo e o crime de injúria racial ou injúria preconceituosa, tá? E eu quero fazer um antes e depois com vocês das inovações legislativas promovidas neste ano de 2003, tá? De 2023, tá? Então vamos lá. Como era, doutores, espera aí, como era o cenário antes das últimas alterações legislativas? Tínhamos o crime de racismo, né? Especialmente na sua perspectiva lá do artigo 20, que é um tipo penal mais aberto, né, que pune de uma forma geral a promoção do racismo, né, condutas que acabam dando ensejo à prática do racismo ou que fomentem ou instiguem, né, atos racistas, tá? Então nós tínhamos essa figura e nós tínhamos a injúria racial ou injúria preconceituosa lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Evidentemente que a ofensa por conta da cor, a ofensa por conta da procedência nacional, a ofensa por conta da religião, a ofensa por conta da etnia, é evidente que essa conduta, ela de alguma forma promove, né, o racismo também. Então, a conduta injuriosa, ela representa também um fomento ao racismo. Mas nós tínhamos um tipo penal específico, e temos ainda, né, lá no Código Penal. Daí porque a gente tinha esse conflito. Volta comigo um segundinho. Será que uma ofensa vinculada à cor da pessoa,
essa ofensa caracteriza crime de racismo ou crime de injúria racial ou injúria por preconceito. Porque as consequências são totalmente distintas, tá? E aí, nesse cenário, é importante que a gente compreenda a diferença que existe entre os crimes. O crime de racismo tutela o princípio da dignidade da pessoa humana. Do mesmo modo, tutela o princípio da igualdade, né? Não vou, por conta de um preconceito, tratar as pessoas de forma desigual, tá? Então, esses são os bens jurídicos tutelados pelos crimes de racismo. Já a injúria preconceituosa ou injúria racial, ela tutela a honra subjetiva da pessoa, tá? Porque ela ofende ali o sentimento que a pessoa tem de si própria. Outra diferença importante, agora em relação ao sujeito passivo. Enquanto o crime de racismo tem como vítima toda a coletividade, tá? O crime de injúria preconceituosa, ele tem como vítima a pessoa que é alvo da ofensa, ou seja, a pessoa ofendida. Na mesma linha, com relação à ação penal, os crimes de racismo são de ação penal pública incondicionada. Já a injúria racial ou preconceituosa é crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Por fim, os crimes de racismo, eles abrangem a discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, que aqui figura como origem, e já os crimes de injúria preconceituosa, além dessas formas, raça, cor, etnia, religião e origem, também abrangeria a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pessoal, ficou clara essa distinção? Calma que tem muito para falar, tá? Tem muito para falar. Beleza? Esse era o cenário, tá? Você vai ver que muita coisa não mudou desse cenário. Mas é importante que você saiba que existe essa distinção entre o crime de racismo e o crime de injúria preconceituosa. E aí, a pergunta que ficava era a seguinte, olha, a injúria preconceituosa prevista fora do Código, ou melhor, prevista fora da lei de racismo, mas lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, essa injúria preconceituosa ou injúria racial, ela representa uma espécie de racismo? Porque se a injúria preconceituosa ela é uma forma de racismo, então ela precisa sofrer com todos os rigores que a Constituição exige, entre eles a imprescritibilidade. A dúvida objetiva era: a injúria preconceituosa é crime prescritível ou imprescritível? O que o Supremo decidiu, doutores? De um modo geral, doutores, eu não vou ler todo o teor aqui por conta do nosso tempo, mas o Supremo entendeu que a injúria racial ou preconceituosa prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal caracteriza, constitui, sim, uma forma de racismo. O simples fato dela estar fora da lei de racismo não pode afastar os rigores que a Constituição exigiu para os atos racistas. Então, considerações formalistas desprovidas de substância por leitura geográfica apartada da busca da compreensão do sentido e do alcance do mandado constitucional de criminalização, seria restringir indevidamente a aplicabilidade, negando-lhe vigência nos termos do HC 154.248 do Distrito Federal. Então, o Supremo falou, olha, injúria preconceituosa é uma forma de racismo, logo, o crime é imprescritível. Mas, doutores, esse entendimento foi muito criticado por boa parte da doutrina. Essa parte da doutrina entende que houve ofensa ao princípio da legalidade,
para o legislador, ou melhor, o que argumenta essa doutrina, o legislador ele selecionou quais são os crimes de racismo e os tipificou na Lei 7716. Só existe crime de racismo quando ele está inserido na Lei 7716. Qualquer tipo penal fora da Lei 7716 não vai caracterizar crime de racismo. Logo, se o crime não consta na Lei 7716, ele não é um crime de racismo, logo, não terá natureza imprescritível. Tá? Então, boa parte da doutrina criticou esse entendimento da imprescritibilidade da injúria preconceituosa, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí nós tivemos um problema ainda maior, por quê, doutores? Porque o Supremo, ele diz que a injúria preconceituosa do Código Penal era crime imprescritível, mas ele não disse se era crime inafiançável e também não disse qual seria a ação penal. Né? Então vejam que incongruência. A injúria preconceituosa é crime imprescritível, mas seria de ação penal pública condicionada à representação, porque a gente acabou de ver. A injúria preconceituosa é crime de ação penal pública condicionada à representação. Como ficaria esse cenário? É um crime que pode ser punido a qualquer tempo, mas depende da representação da vítima. Por conta disso, doutores, o que o legislador fez? Olha, deixa eu palpitar aqui. E aí que surge em janeiro, né, a Lei 14.532 de 2023. E aí, agora a gente pode muito claramente trabalhar com duas formas de ofensas, com duas formas de injúria. Nós temos o que eu agora prefiro rotular como injúria preconceito do Código Penal, prevista no artigo 140, parágrafo 3º, que envolve ofensas, injúrias relacionadas à religião e à condição de pessoa idosa ou com deficiência. E aí nós temos lá na Lei 7716, mais especificamente no artigo 2º-A, a injúria racial ou, como eu prefiro, o racismo por meio de injúria, né? Volta comigo, essa expressão me parece mais clara, né? Em termos doutrinários, eu gosto de adotá-la, para distinguir uma coisa da outra. No Código Penal, que a gente tem uma injúria que se relaciona ao preconceito. Preconceito de religião, preconceito pela condição de pessoa idosa ou com deficiência. Já na lei de racismo, que a gente tem um ato de racismo, claro, inequívoco. Uma ofensa que está vinculada ao racismo. Então, o racismo que se manifesta como? Por meio de uma ofensa. Tá? Então, falando dessa forma, com este rótulo, com essa roupagem, o lado racista da ofensa, esse lado fica mais gritante, né? É mais fácil você compreender. Uma coisa, injúria por preconceito, injúria preconceituosa. Outra é a injúria racial, ou como eu disse, o racismo praticado por meio de injúria, que é a figura nova, né, trazida pela Lei 14.532, figura nova inserida ali no artigo 2º-A da Lei 7716. Só que aí, doutores, surge um problema. Por quê? Porque nos termos do tipo penal, nós só temos aqui, ó, pune-se no artigo 2º a conduta de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Volta ali, ó. Percebam que a nova figura da injúria racial ou do racismo por meio de injúria excluiu do tipo penal atos vinculados à discriminação ou preconceito religioso.
Foi o que eu falei logo no início da aula. A injúria racial, o racismo por meio de injúria do artigo 2º-A da Lei 7716 só se caracteriza quando a ofensa está vinculada à raça, cor, etnia ou procedência nacional. De forma deliberada, o legislador excluiu o racismo religioso e o manteve lá no Código Penal. A ofensa relacionada à religião não seria para o legislador um ato racista, mas apenas uma injúria qualificada prevista lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, tá? E aí, obviamente, a maioria da doutrina vem se posicionando, né, pela constitucionalidade desta previsão, aplicando-se ali o princípio da especialidade, tá? O tipo penal excluiu a discriminação e preconceito religioso do artigo 2º-A, do novo artigo 2º-A, tá? Então, a injúria preconceituosa relacionada à religião só vai caracterizar o crime lá do Código Penal, que não é um crime de racismo. Eu, particularmente, como disse, entendo que essa exclusão é inconstitucional e aí eu me valho do artigo 1º da Lei de Racismo para preencher essa lacuna deixada deliberadamente pelo legislador, reconheço a inconstitucionalidade do novo tipo, por insuficiência protetiva e também insiro ali a injúria religiosa como uma forma de racismo, tá? Mas essa doutrina, esse meu entendimento, ele é minoritário, tá? Agora, doutores, olha que perguntinha boa, que aqui no material eu já coloquei como certo, né? Desde que saiu a lei. Como é que fica a questão envolvendo a injúria por conta de homotransfobia? Será que a ofensa homofóbica ou transfóbica é crime de racismo ou nós teríamos no máximo uma injúria lá do Código Penal? E aí simples, né? Porque o Código Penal também não fala da ofensa por homotransfobia. Doutores, para mim muito tranquilo, tá? E foi, aliás, nesse sentido que decidiu recentemente o Supremo, tá? Tal qual já havia decidido, a partir do momento em que os tipos penais, ao decidir que os tipos penais da lei de racismo alcança todos os atos e práticas homotransfóbicas, naturalmente que esta nova figura do artigo 2º-A, né, que trata da injúria racial ou do racismo por meio de injúria, também alcança a ofensa vinculada à homotransfobia, tá? Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, tá? E aí, doutores, para fechar agora o novo cenário jurídico, tá? Percebam, a injúria preconceito do Código Penal, ela é um crime de ação penal pública condicionada à representação, de natureza prescritível e afiançável, sendo punida com uma reclusão de 1 a 3 anos. Já o racismo por meio de injúria, previsto no artigo 2º-A, inegavelmente, agora acabou o problema, é um crime de ação penal pública incondicionada, de natureza imprescritível, inafiançável e conduta punida com reclusão de 2 a 5 anos, tá? O que particularmente, doutores, eu também entendo que aí houve um exagero por parte do legislador. Por quê? Se você analisar bem, aí já fechando aqui o nosso estudo, condutas mais graves, condutas racistas mais graves previstas na lei de racismo, condutas que segregam, que são de natureza opressora porque limitam direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo,
você não pode entrar no meu restaurante porque você é negro. Essa conduta segregadora mais grave do que uma ofensa, né? Por mais que a ofensa também promova a segregação, mas uma coisa é fortalecer a segregação, outra de fato é segregar. Então, a condutas que segregam estão previstas na lei de racismo têm penas mais brandas, de 1 a 3 anos de reclusão, enquanto a ofensa racial ela é punida de forma mais severa com reclusão de 2 a 5 anos, de duas uma. Ou o legislador precisa aumentar a sanção penal para esse racismo segregatório, né? Ou ele precisa diminuir a sanção, a resposta penal para o racismo ofensivo, né? Ou ofensor, como na injúria racial, tá? Doutores, num próximo encontro, já estourei aqui o nosso tempo, a gente volta falando um pouco mais sobre esta nova forma de racismo, que é o racismo por meio de injúria, trabalhando também outras novidades trazidas pela Lei 14.532 de 11 de janeiro de 2023, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus e olha, doutores, como sempre digo, é um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Valeu, pessoal!